Olá, pessoal. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre um tema que entrou bastante na nossa pauta hoje, devido à pandemia, que é o home office, uma modalidade de trabalho na qual muitos que não tinham ainda conhecido, não tinham experimentado, estão agora vivenciando. Então, é importante para que a gente possa aproveitar melhor as possibilidades e minimizar os problemas, que a gente reflita um pouco sobre as vantagens, as limitações e os cuidados que devem ser observados. E vamos tratar isso tanto do ponto de vista das pessoas, quanto das organizações nas quais eles trabalham. Bom, o que é o home office? O home office é um tipo de teletrabalho. O teletrabalho, ele é aquele que é realizado não nas dependências da organização, mas em outro local e com o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação. Só o fato de alguém trabalhar fora da sede não caracteriza o teletrabalho. Que você tem, por exemplo, motoristas, você tem vendedores, e outros profissionais que não trabalham na sede das suas organizações e nem por isso são teletrabalhadores. O teletrabalho, ele acontece quando a pessoa está envolvida em tarefas mediadas pela tecnologia, o que permite uma simulação da sua presença na organização em contato direto com seus colegas, com seus superiores. E dentro do teletrabalho, uma das possibilidades é o home office, que é justamente o trabalho que acontece na residência do trabalhador. Porque há outras alternativas, como, por exemplo, o trabalho em centros remotos, que algumas organizações mantêm dispersa a sua sede, em escritórios compartilhados, até alguns condomínios hoje em dia têm espaços reservados para isso, mas o home working se dá quando é na própria casa do indivíduo e é sobre ele que nós vamos falar mais especificamente nesse vídeo, embora, obviamente, muitas coisas que vão ser ditas também se aplicam a outras formas de teletrabalho. Em que contexto que o teletrabalho surgiu e se expandiu? A primeira questão que a gente tem que observar é o ambiente de negócio contemporâneo, que é um ambiente de negócios marcado, de um lado, pela globalização, onde as organizações elas querem expandir a sua área de atuação, e de outro lado, também complementando isso, por uma competitividade muito, muito acirrada, que leva as organizações a buscarem novos arranjos produtivos. E dentro desses novos arranjos produtivos, como não poderia deixar de ser, surgem novas relações de trabalho. É aí que se expandiram ultimamente a terceirização, a contratação como microempreendedores individuais e outras modalidades alternativas, aquela tradicional, onde a pessoa tinha que ficar o dia todo num local físico determinado e trabalhava para uma só organização por tempo indeterminado, por um salário fixo. Isso tudo hoje está sendo flexibilizado com todos os prós e também os contras, os problemas, a precarização que isso representa. Mas é uma realidade e nessa realidade o teletrabalho está inserido. E também ele só se tornou possível, obviamente, devido à evolução das tecnologias de informação e comunicação. Antigamente não havia, como hoje, a internet, celular, computadores. Seria muito, muito difícil que alguém trabalhasse de forma remota, estando o tempo todo conectado, né? A gente não teria como isso acontecer. Então, as facilidades que as tecnologias proporcionam é que também impulsionaram o teletrabalho e o home office. E aí nós temos no Brasil agora uma nova legislação trabalhista que dá um pouco mais de segurança às organizações para a colocação de seus trabalhadores nesse sistema alternativo, porque havia antes muitas restrições e muita insegurança sobre problemas que poderiam ser gerados. Além disso, nós temos, como todos sabem, a pandemia da Covid-19 e a partir de meados de março aqui no Brasil, ficamos todos impedidos de trabalhar fisicamente, a não ser aqueles que estão em atividades essenciais que não podem ser descontinuadas, os demais não podem ir para a sua organização trabalhar. Então, isso tudo levou ao crescimento do home office como uma das modalidades de teletrabalho. Que vantagens o home office e o teletrabalho, de forma geral, eles trazem para a sociedade? A primeira, muito importante, é a redução do trânsito. As cidades que estão verdadeiramente inviáveis devido a um trânsito caótico que causa acidentes, com perdas de vida, com afastamento profissional, com doença, poluição, e aí fazem-se investimentos pesados em obras de infraestrutura, túneis, viadutos e metrôs,
mas que não dão conta ainda de resolver o problema do trânsito. Então, diminuindo a necessidade de deslocamento, obviamente você melhora essa situação. E aí, a própria poluição. Um dos maiores fatores de poluição são justamente os veículos automotores, né, de combustão, você diminui a poluição. Além disso, possibilita-se uma desconcentração urbana. Hoje, muitas pessoas são obrigadas a viver em grandes centros urbanos e principalmente querem viver no centro, nas regiões mais próximas, por causa dos seus locais de trabalho. O deslocamento ele se torna penoso e caro. Quando você tem a expansão do teletrabalho, você possibilita que as pessoas não precisem morar tanto assim dentro das grandes cidades. Então, são importantes vantagens para a sociedade. As organizações, por sua vez, uma das vantagens é que elas ampliam as áreas de recrutamento. Antes, tinham que recrutar e selecionar pessoas que moravam na própria cidade onde sua sede está instalada. E se fosse o caso de trazer alguém de fora, na ausência de pessoas qualificadas, isso implicava um custo elevado, tinha que pagar um salário diferenciado, oferecer benefícios. Hoje você pode recrutar teletrabalhadores que não moram na cidade, então isso já é uma vantagem. E pode haver maior produtividade. Nós vamos ver daqui a pouco que os teletrabalhadores, muitas vezes, eles acabam produzindo mais. Isso, obviamente, é uma grande vantagem para as organizações. Tem também um menor custo. Você não precisa ter um imobilizado tão grande, mantendo prédios enormes, com muitos escritórios, muitas mesas. Isso cai drasticamente, além do custo de manutenção, de limpeza, de energia. Então, se torna mais barato para a organização manter os trabalhadores em outro local da sua casa, por exemplo. E, em alguns momentos excepcionais, o teletrabalho é o que garante a continuidade da organização. Isso já tinha acontecido em 2001, quando houve ali o atentado às Torres Gêmeas. Várias empresas só conseguiram permanecer ativas e não se extinguiram com aquele atentado, que tinham sede lá nas Torres Gêmeas, justamente porque tinham teletrabalhadores. E agora, durante a pandemia da Covid, mais uma vez, isso está acontecendo. Nós temos organizações que continuam ativas justamente porque elas têm teletrabalhadores. Então, são vantagens bastante significativas que as organizações podem colher. Os trabalhadores, por sua vez, o deslocamento é algo muito penoso. Em grandes centros urbanos, tem pessoas que se deslocam 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, quer dizer, perdem 4 horas por dia se deslocando, que é algo muito cansativo, muito estressante, muito desconfortável. Então, não ter que deslocar-se é uma grande vantagem. E pode, com isso, também haver uma redução de despesas. Não só em função das despesas de deslocamento, que são aí canceladas, mas também, por exemplo, a pessoa fazer uma refeição na sua própria casa, ela não tem que investir tanto em roupas, em acessórios, para estar indo a cada dia lá para o seu trabalho. Então, há uma possibilidade de menor despesas. Há uma flexibilidade horária, e isso é algo que os teletrabalhadores eles comentam muito. Eu estive agora durante a pandemia conversando com pessoas que estão em home office e muitas se colocaram muito satisfeitas com a flexibilidade horária, que podem se adaptar melhor às suas necessidades, à sua conveniência e à conveniência de sua família, porque as pessoas são diferentes, então gostam de trabalhar muitas vezes em horários diferentes. E como você elimina aí o tempo de deslocamento, algumas pessoas estão indicando que a entrada em home office trouxe a elas uma maior disponibilidade de tempo, que estão retomando algumas coisas que não conseguiam fazer, como, por exemplo, o ensino. Algumas se matricularam em curso à distância, algumas estão tendo mais tempo para lazer. Então, isso aí é uma vantagem da maior importância também. Além disso, proporciona uma maior convivência com a família. Além do tempo de deslocamento que você elimina, então já sobra mais tempo, você podendo adequar a sua agenda, você consegue conviver melhor com outros membros da família, que com as suas agendas, muitas vezes, antes também, quando o profissional não está em home office, eles acabam não sendo coincidentes os tempos livres nas suas agendas, tá certo? E, além disso, outra coisa importante é que nem sempre, mas em alguns casos, acontece uma redução do estresse. Alguns ambientes laborais são extremamente estressantes, por vários motivos, seja ele
por exemplo, um barulho excessivo, desconforto ambiental, mas muito comumente por constantes interrupções, por contatos impertinentes que são feitos. Uma das pessoas com quem eu conversei, ela me disse que ela chegou a entrar em burnout, que é estado de estresse excessivo, quando a pessoa começa a adoecer severamente. E ela ia parar de trabalhar, ela não tinha mais condição de trabalhar. Aí, com a entrada em home office, ela redescobriu-se como trabalhadora, no caso, ela ocupou cargo gerencial, disse que antes, o tempo inteiro, os liderados dela interrompiam e pediam coisas que não precisavam pedir, e que agora, em casa, ela consegue produzir e que está, então, se tratando e não está mais tão estressada e, ao contrário, está gostando daquilo que faz. Claro que isso não é uma regra geral, gente. Nós vamos ver daqui a pouco que, para algumas pessoas, ao contrário, pode até aumentar o estresse. Mas, dependendo das condições, isso pode acontecer. Agora, o outro lado da moeda, né, os problemas. As organizações podem perder o controle daquilo que está acontecendo com a sua força de trabalho, com os seus trabalhadores. Então, em vários aspectos, desde a intensidade, como estão se dedicando ao trabalho, passando pela qualidade e até mesmo a possíveis fragilidades nas informações. Então, não é que não possa haver controle, mas nem todos sabem. E pode haver uma menor integração entre as equipes. A sinergia entre as pessoas é muito importante para o sucesso de qualquer organização, de qualquer equipe. E, obviamente, o contato presencial, a convivência cotidiana, ela ajuda muito na união, na integração. E isso fica enfraquecida quando você não tem as pessoas fisicamente presentes, por mais que elas possam interagir de forma virtual. E, nesses casos, então, pode haver uma redução de produtividade. Isso não é uma regra. Isso, ao mesmo tempo que em alguns casos é uma vantagem, como eu falei anteriormente, em outros casos há uma menor produtividade. Depende da situação. E dados podem ficar mais vulneráveis. Em geral, quando a pessoa está na sua casa, não tem os mesmos recursos de internet e nem a organização ela tem como controlar quem está acessando aquele equipamento, quem está acessando aquela rede de internet. Então, pode haver uma maior vulnerabilidade de dados, tanto para perdas, né, dados que sem querer são apagados, que se perdem, quanto para invasão por hackers e outras pessoas que possam invadir os dados da organização. E outra coisa muito importante também é que prejudica a geração de conhecimentos, porque o conhecimento ele não se produz apenas de forma sistemática, que é o chamado conhecimento explícito. O conhecimento se produz também, muitas vezes, de uma maneira informal, através daquelas conversas de corredor, aquela conversa no cafezinho, de uma troca informal de informações. Então, isso fica prejudicado pela entrada em home office, pelo afastamento físico dos trabalhadores. Há estudos que demonstram isso. Os trabalhadores, por sua vez, muitos entram em excesso de trabalho. Conversei com algumas pessoas que têm trabalhado 15 horas por dia, em média, e não percebem, então, isso, ou quando percebem, já é tarde, estão muito envolvidos com muitas coisas. Porque quando você tem que se deslocar para um determinado local, chega um momento que fica claro, opa, agora acabou a minha jornada, tenho que ir para casa, está de noite. E quando você está em casa, você às vezes emenda um trabalho no outro, uma tarefa na outra. A menor interação que você tem com seus colegas, isso também, poucas coisas são tão boas quanto você ir trabalhar num local que você tem amigos, tem colegas de quem você gosta, que você convive com eles. Essa convivência também faz muita falta para a gente. Então, o trabalhador, ele não tem essa interação tão rica. Podem haver impactos familiares. A família pode ser prejudicada e pode também a família prejudicar o trabalho. A família pode ser prejudicada quando a pessoa começa a exigir, por exemplo, muito silêncio, muito isolamento na sua casa, quando ela não tem controle do seu tempo, começa a trabalhar de forma excessiva, quando ela expõe a família de alguma maneira. Então, por exemplo, teve um depoimento de uma pessoa que, depois que entrou em home office, ela não consegue mais deixar de responder imediatamente mensagens, e às vezes está em momentos de lazer com a família, que fim de semana, e está respondendo mensagens. E, por outro lado, a família pode causar constrangimentos. Eu colhi alguns depoimentos de pessoas que falaram, por exemplo, que no meio de uma reunião de vídeo,
que um trabalhador falou que a esposa entrou e deu um beijo caloroso na boca dele, na frente de outras pessoas, de crianças pequenas interferindo. Então, isso pode ser um problema tanto de um lado quanto de outro. O aumento nos custos. Por um lado, você não tem, o teletrabalhador não tem, o custo de transporte. Por outro lado, aumenta a conta de energia elétrica, às vezes tem que contratar uma internet mais potente para poder ser usada, e a própria refeição. Para quem trabalha fora e tem que arcar com a sua refeição na rua, fica mais barato comer em casa. Mas alguns, por exemplo, têm na sua organização um refeitório com comida ou de graça ou subsidiada, que fica mais barato comer lá do que ter que providenciar em casa. Então, como vocês estão vendo, alguns fatores podem ser vantagens, mas também desvantagens. Da mesma forma que eu falei da produtividade, pode aumentar, pode diminuir, os custos podem aumentar ou podem diminuir. Outro problema muito recorrente é o técnico estresse. O uso intensivo das tecnologias de comunicação pode ser estressante. Não só porque algumas pessoas não se adaptam bem a elas, têm dificuldade com elas, como também pelo fato de passarem a ficar o dia todo conectados e tendo a resposta, preocupados em responder, e algumas pessoas entram em técnico estresse. Então, isso aí é outra característica que mostra os dois lados da moeda, que cada caso é um caso. Alguns ficam menos estressados, outros, ao contrário, entram em estresse por causa do home office, do teletrabalho. E outro problema muito comum também, principalmente agora na pandemia, onde houve entrada em home office de forma não planejada, é a inadequação da estrutura que a pessoa conta para trabalhar. Então, eu colhi depoimentos, por exemplo, de pessoas que não têm uma cadeira confortável, não têm uma mesa adequada, estão trabalhando na mesa da cozinha, de pessoas que não têm um quarto ou um escritório adequado para trabalhar, equipamentos adequados ou suficientes. Teve um, por exemplo, que me contou que ele tem que dividir o computador com um filho que está estudando em casa e que em alguns momentos o filho precisa de uma aula, ele tem que dar uma resposta lá para o supervisor dele e que aí ele acessa a internet pela Smart TV dele, pela TV inteligente, e fica lá, mas não consegue editar, aí fica ao mesmo tempo com o celular lá vendo algumas coisas, quer dizer, algo muito precário. Fora a internet, que às vezes a conexão é muito ruim, deixa a pessoa na mão no meio de uma reunião. Então, essa inadequação da estrutura pode ser um problema. Por isso que eu coloquei possíveis, né? Porque podem ser problemas. E, para que a gente minimize essa possibilidade de problemas, as organizações elas devem observar alguns cuidados, assim como também os trabalhadores. O primeiro cuidado organizacional é mudar a cultura. Então, é muito comum que, por exemplo, alguns gerentes eles querem ficar controlando que horas essa pessoa entrou no computador, que horas que ela acessou o sistema e não confiem nas pessoas. Tem que ter uma cultura diferenciada em relação a isso. Não pode haver uma supervisão da mesma forma que era antes. A organização tem que entender que se trata de uma nova forma de trabalhar. Além disso, as organizações deveriam prover os equipamentos imobiliários necessários para o bom desempenho do trabalho. Olha, quando a gente trabalha presencialmente, a gente não tem que comprar no nosso bolso uma cadeira, uma mesa, um computador. Por que quando trabalha em casa, isso não pode ser provido pela própria organização? Algumas, inclusive agora, durante essa pandemia que levou ao home office forçado, cederam equipamentos. A pessoa pôde levar para casa o seu computador, o que usa lá, até a cadeira, mas muitas não fizeram, ou quase nenhuma fez, a maioria não fez isso. Então, é algo que poderia ser feito, é uma responsabilidade que cabe sim à organização para preservar a saúde do seu trabalhador e para dar condições adequadas de trabalho para ele. Além disso, a organização tem que investir numa boa infraestrutura de tecnologia da informação de TI. É necessário que a organização tenha, por exemplo, formas de controlar para que os dados não se percam, que sejam feitos backups automáticos daquilo que é gerado, que os trabalhadores tenham acesso a softwares, aplicativos adequados. Isso é um investimento que requer não apenas recursos financeiros, mas também um planejamento estratégico de TI muito adaptado a essa realidade. E o que os autores recomendam, que obviamente hoje na pandemia não é possível, mas numa situação de normalidade é possível, é que ninguém deve ficar o tempo todo afastado. Mesmo que a pessoa trabalhe sempre em home office ou em teletrabalho, periodicamente deve ter reuniões, confraternizações, eventos, para que haja uma interação um pouco mais rica
e reduza o isolamento de cada pessoa. Esses são alguns cuidados, então, que cabem às organizações. Por outro lado, os teletrabalhadores, as pessoas que estão em home office, uma das coisas essenciais é dispor de um local reservado. Pegar na casa um cômodo para poder trabalhar, e esse cômodo deve ficar reservado para isso, com a porta fechada. É claro que na pandemia agora, muitas pessoas não estão tendo essa condição. Então, algumas com as quais eu conversei, disseram que estão tendo problemas sérios, que estão trabalhando na sala, no meio da bagunça dos filhos, os filhos correndo, chamando, gritando e outros problemas assim. Isso incomoda o trabalhador, incomoda a família, né? Então, claro que hoje não é uma situação típica, é atípica, mas quem pretende ingressar ou continuar nesse tipo de trabalho precisa ter na casa um local reservado, a não ser, é claro, que more sozinho, como alguns moram. Tem que ter disciplina. E disciplina aqui não é só para não trabalhar menos ou para não cumprir as suas tarefas, é para não trabalhar demais, para poder também separar o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer. Então, é algo que cabe ao próprio trabalhador estabelecer seus limites e alguns conseguem melhor do que os outros. E tem que separar claramente o trabalho da vida pessoal. Qual é o tempo de um, qual é o tempo de outro, qual é o recurso de um, qual é o recurso de outro. Não pode deixar que as duas coisas se mesclem, porque elas são distintas. E trabalhar com a família. Alguns familiares, muitas vezes, não entendem que a pessoa está em casa, mas está trabalhando. E acham que precisam ter atenção, que a pessoa precisa fazer alguma coisa por ela naquele momento, que a pessoa não pode. Então, tem que haver um diálogo aí com a família de modo a conscientizá-la. Então, é uma parceria que vai ser necessária, que vai ter que ser estabelecida, tá certo? E para concluir, então, essa nossa reflexão, eu diria o seguinte: nem todas as organizações e ocupações são propícias à adoção do teletrabalho. Algumas têm muito mais facilidade que outras, seja pelo tipo de trabalho que desenvolvem, seja pelos recursos que possuem, seja pela cultura que mantêm. E nem todas as pessoas também se adaptam ao teletrabalho. Isso varia de acordo com a personalidade de cada uma, de acordo com as expectativas, de acordo com as possibilidades. Eu falei, por exemplo, de infraestrutura, alguns têm casas mais confortáveis, com cômodos separados, outros não. Então, é algo que, passada a pandemia, tem que ser visto com muito carinho. Porque com as pessoas com as quais eu conversei, quase todas disseram o seguinte: estou adorando o home office, apesar dos problemas, e gostaria depois de continuar, nem que seja por 1 ou 2 dias na semana. Ok, essa é uma opção, mas não deve ser uma imposição. Hoje, a gente tem como imposição pela pandemia, mas é algo que tem que ser muito bem pensado. Como muitas inovações na área de gestão de pessoas, não é uma panaceia, não é algo que sirva para todos em qualquer situação, tem que ser muito bem pensado, tá certo? Bom, gente, eu espero ter contribuído para um melhor entendimento desse fenômeno do home office, do teletrabalho, e eu fico à disposição. Eu fiz de forma muito resumida uma apresentação daquilo que é fruto dos meus estudos e também de conversas que eu tenho tido com pessoas, da minha própria experiência. Mas existem muitos textos, bons textos, que eu posso indicar para vocês, tá certo? Então, aqueles que tiverem algum interesse maior em saber sobre esse assunto, eu fico totalmente à disposição de vocês. Me mandem um e-mail que eu vou repassar para vocês as indicações bibliográficas, que ficaria muito cansativo ficar expondo aqui, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Um abraço a todos e a todas.